E falou o Eterno a Moisés, dizendo: cada um sobre o seu estandarte, com as insígnias da casa de seus pais, o acamparão os filhos de Israel, de fronte ao redor da tenda da reunião acamparão. E os que acamparão defronte do oriente estarão do estandarte do acampamento de Judá, segundo os seus exércitos. E o príncipe dos filhos de Judá, Nachshore, filho de Aminadab, e o seu exército, e os que lhe foram contados, 74.600. E os acamparão junto ele, serão da tribo de Issachar. E o príncipe dos filhos de Issachar, Netanel, filho de Tsuar, e o seu exército, e os dele foram contados, 54.400 da tribo de Zebulon. E o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Helon, e o seu exército, dos que dele foram contados, 57.400. Todos os que foram contados do acampamento de Jehudá, 186.400, segundo os seus exércitos, estes marcharão primeiro. O estandarte do acampamento de Ruben estará no sul, segundo os seus exércitos, e o príncipe dos filhos de Ruben, Elishur, filho de Shedeur, e o seu exército, e os que dele foram contados, 46.500, e os que acamparam junto com eles serão da tribo de Simão, e o príncipe dos filhos de Simão, Shelumiel, filho de Tsurshadai, e o seu exército, e os que dele foram contados, 59.300, e a tribo de Gade, o príncipe dos filhos de Gade, Eliassai, filho de Deuel, e o seu exército, e os que dele foram contados, 45.650, todos os que foram contados do acampamento de Ruben, 151.450, segundo os seus exércitos, estes marcharão em segundo lugar. E partirá a tenda da reunião com o acampamento dos levitas, no meio do acampamento. Como se acamparem, assim marcharão, cada um em direção ao seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do acampamento de Efraim, segundo os seus exércitos, estará do lado do ocidente. E o príncipe dos filhos de Efraim, Elishamá, filho de Amiúd, e o seu exército, e os que dele foram contados, foram 40.500. E junto a ele estará a tribo de Menache, e o príncipe dos filhos de Menache, Gamliel, filho de Pedatsur, e o seu exército, e os que dele foram contados, 32.200. A tribo de Benjamim, e o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidan, filho de Guidoni, e o seu exército, e os que dele foram contados, 35.400. Todos os que foram contados do acampamento de Efraim, 108.100. Segundo os seus exércitos, estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do acampamento de Dan estará no norte, segundo os seus exércitos. E o príncipe dos filhos de Dan, Ahiezer, filho de Amishadai, e o seu exército, e os que dele foram contados, 62.700. E os que acamparão junto com eles serão da tribo de Asher. E o príncipe dos filhos de Asher, Pegielo, filho de Ocrã, e o seu exército, e os que foram contados, 41.500. E a tribo de Naphtali, e o príncipe dos filhos de Naphtali, Ahirá, filho de Enan, e o seu exército, e dos que lhe foram contados, 53.400. Todos os que foram contados do acampamento de Dan, 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo os seus estandartes. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos acampamentos, segundo os seus exércitos, foram 603.550. E os levitas não foram contados,
entre os filhos de Israel, como o Eterno ordenou a Moisés. E fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Eterno ordenou a Moisés. Assim acamparam, segundo os seus estandartes, assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais.